Amados irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós iremos falar da tricotomia. O ser humano, ele é composto de 3 elementos. E a Bíblia, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, vem falando acerca desses 3 elementos: corpo, alma e espírito. O que isso serve para o nosso aprendizado? Veja bem, nós estamos aqui de uma forma bastante didática, usando esse quadro, onde você vai ver um círculo maior que representa o ser humano e outros 3 círculos interligados um com o outro. No primeiro que a gente vê aqui, tem uma palavra no grego chamada soma. O soma, ele significa corpo. Por isso que existe o termo doenças psicossomáticas. É quando aquelas doenças que são de origem psicológicas, elas vão ser somatizadas, elas vão aparecer no corpo da pessoa. Segundo círculo, a gente tem uma palavra que é pneuma, que significa espírito. Existem várias palavras no grego que são traduzidas por espírito. Existe espírito demoníaco, existe espírito de Deus, existe espírito que quer dizer que é virtude, como no exemplo do espírito de Elias, na virtude de Elias, como Elias era, mais ou menos, né? E existe a palavra pneuma, que faz referência ao espírito do homem. Tá? Por isso existe o termo pneumologista, aquele profissional da área da saúde que vai estudar os pulmões da pessoa. Lembra que quando o homem foi feito, lá em Gênesis, Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida e ele passou a ser alma vivente. Pneuma, pulmões, ar, fôlego de vida, ok? Aqui no terceiro círculo nós temos o psique, uma palavra já bastante conhecida, que significa a alma no grego, significa alma. Por isso o termo psicologista, psicólogo, psicanálise, tá? Vem da palavra psique, ok? É o profissional que estuda a alma do ser humano. Então, a tricotomia, ela vai mostrar esses 3 elementos que compõem o ser humano. Tá? Como eu disse, soma, que é o corpo, pneuma, que é o espírito, e psique, que é a alma. Lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 19, e Eclesiastes 12, 7, vem falando do corpo. Deus falando, e o filho do rei Davi, o rei Salomão, também fazendo menção ao corpo do homem, que o corpo, após a pessoa morrer, ele se torna pó, portanto, és pó e ao pó te tornarás, fazendo referência ao corpo. O corpo sem essa composição aqui, ele é só um cadáver, tá? Depois de algumas horas ele começa a entrar em estado de decomposição, apodrecer, ele vai depois virar só ossos e depois vai virar só pó, cumprindo o que está escrito em Gênesis e o que está escrito em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Depois nós temos aqui pneuma,
que é o espírito do homem, né? Quando Eclesiastes 12, versículo 7, fala que o homem torna ao pó e o espírito torna a Deus que o deu. Toda a vida de todos os seres da terra vem de Deus e torna para ele. O fôlego de vida vem de Deus. E a parte espiritual do homem, o espírito do homem, também é aquela área onde Deus tem acesso, né, com a sua voz através do ser humano, onde Deus consegue acessar o ser humano para falar no seu coração, né? É ali que é cultivada a espiritualidade do ser humano, ok? O terceiro que nós temos aqui é o psique, que é a nossa alma, tá? Eu tenho uma aula sobre alma, depois se você puder, né, e quiser procurar no YouTube, tem uma aula que fala especificamente sobre a alma, tá? Então a alma é a parte imaterial do ser humano, né, que é a base da personalidade do ser humano, onde nós temos ali na alma emoções, vontade, intelecto, consciência, livre-arbítrio, né? Na verdade, a alma, eu digo lá na aula, é você mesmo. É você, a alma, que preenche esse corpo que a gente vê. Quando eu olho para você, eu vejo o corpo. Mas você mesmo é o que está dentro do corpo, que está tecendo pensamentos sobre mim, sobre o que eu estou te ensinando, sobre o que eu estou falando agora. Tá? Então a alma é você mesmo, ok? Então nós temos aqui a tricotomia. Tá? Quando ocorre a morte do ser humano, vai atuar exatamente aqui, ó, onde vai romper esse elo aqui, ó, tá? De ligação entre o corpo e a alma, tá? Então, quando a morte vem, o fôlego de vida ele é rompido, o espírito torna Deus que o deu e o corpo do homem vai ao pó, conforme diz as Escrituras, tá? Então, quando a morte ocorre, ela ocorre exatamente aqui neste elo, tá bom? Desfazendo então a tricotomia, desfazendo aqui o ser humano, tá? Então, após a morte do ser humano, o corpo agora ele se torna um cadáver. Você pode chamar ele que ele não vai te responder mais. Inclusive, jovem vai falar sobre isso. Vieram a mim, mas eu não vou mais a eles. Né? O corpo ele torna o pó, ele vira um cadáver, porque a alma já não está mais nele. Então, a morte ela vai atuar exatamente em cima deste elo aqui. Tá? E a alma? O que vai acontecer com a alma? A alma ela vai ser direcionada para o lugar que ela escolheu em vida, que a palavra de Deus nos diz, né? Ou ela vai para o céu, ou vai para o inferno, que é a escolha que o ser humano tem em vida. A Bíblia diz que enquanto há vida, há esperança, né? Então, aqui em vida, as pessoas ouvem o Evangelho, ouve a palavra de Deus, Deus fala com ela de forma direta e indiretamente, né? Ou através da palavra de Deus, e aí ela toma a sua decisão para onde ela quer ir depois da morte. Né? Isso está em Marcos capítulo 16, versículo 16. Então, queridos, essa daqui é a tricotomia humana, ok? Espero que você tenha aprendido. Se você tiver alguma dúvida, coloque aí, escreve aí pra gente, ok? E a gente vai tentar estar sanando aí as tuas dúvidas. Que Deus te abençoe, que isso possa ter servido de entendimento para você se conhecer melhor, né? E também para entender mais acerca do ser humano e acerca da palavra de Deus que fala sobre o ser humano. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique com Deus.